Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, né? Essa é a nossa aula de estruturas de madeira e estruturas metálicas, tá bom? Bom dia. Pessoal, estou substituindo o professor Felipe, tá bom? Não sei muito bem o que aconteceu, sei que eu precisava substituí-lo. E, assim, quero deixar vocês bem à vontade, como, na verdade, vocês já tiveram aula de algumas coisas, ele me passou onde vocês estariam, e a gente vai dar prosseguimento. Não sei exatamente o que foi falado, né? Então, às vezes vocês não vão entender algum conceito, alguma coisa, vocês podem me acionar, me perguntar, tá bom? Ele também que preparou a aula, então eu acredito que a gente vai estar numa mesma toada, né? Numa mesma linha de raciocínio que você já vem acompanhando, tá bom? Mas, na verdade, eu quero deixar vocês à vontade no sentido de perguntar, né? Às vezes tem algum questionamento, alguma coisa. Aí vocês fiquem à vontade para perguntar. Aqui, beleza. Então, gente, essa aula aqui de estruturas de madeira e estruturas metálicas, a gente ainda está na madeira, né? Nós estamos na seção 2.3, em que a gente conversa sobre vias de madeira. A gente já viu aqui dimensionamento, já vimos aqui parte de compressão, já vimos parte de tração, área líquida, ligações, né? Verificação dos pinos, uma série de situações. E essa sessão a gente vai falar um pouco sobre as vigas e sobre a parte de dimensionamento das mesmas, né? Bom, pessoal, vigas, vocês já sabem, são elementos estruturais que são lineares. Eles são montados de forma horizontal ou inclinada. Por quê? Porque a ideia da viga é vencer um vão horizontal. Mas eu posso fazer inclinada numa cobertura? Pode, é muito comum, mas assim, essencialmente o objetivo é vencer um vão na horizontal. Vencer um vão na vertical é pilar que vence. Vocês me perdoem, estou com umas aftas gigantescas. O Diógenes fez uma pergunta aqui, se eu vou ser o professor até o final da disciplina. Acredito que não, Diógenes. Eu sou mais um ajuste aqui nessa data. Na sequência eu sei que vem outro professor, não é eu que vou estar auxiliando vocês, a não ser que ocorra algum outro problema, tá bom? Não sei, o Felipe tinha comentado com vocês que aconteceu, não sei se ele tinha adiantado alguma coisa para vocês. Mas a princípio eu só estou nesse momento agora, nesta aula, tá? Se vocês forem falar de mim para os outros professores, por favor, não fala mal. Então tá. A viga, o que tem na viga? É cortante e flexão, né? Engenheiro já tem uma noção boa disso, né? Para o pessoal de engenharia, dá para ir mais embaixo. Então, geralmente, esses elementos ficam à flexão e ao corte. Aí tanto faz, viga de piso, viga de ponte, viga de cobertura, dá tudo na mesma coisa, né? Assim, o elemento tá a flexão, é isso que vocês precisam saber. Flexão, como é que dimensiona? É assim, tá? Mas eu preciso de um travamento? Preciso sim de um travamento, pode necessitar, tá? Mas, enfim, vamos em frente. Quando a gente está verificando o elemento da flexão, a gente vai verificar os estados limites das nossas tensões, tá? O que acontece? Vou verificar a tensão de compressão e a tensão de tração. Passou, tudo bem. Agora, quando eu imagino que tem uma viga muito alta, né? Uma viga muito alta, ela pode tombar lateralmente. Então eu preciso verificar a questão da instabilidade lateral, porque eu tenho flexão, né? Compressão no âmbito de cima e ela pode virar, rotacionar, torcer em função de ser uma viga de seção muito alta, né? Então existem alguns critérios de instabilidade para serem verificados. Então, o estado limite último é essa verificação. O estado limite de serviço, a gente verifica deformações excessivas, essencialmente flecha, né? Então, a gente vai ver uma viga de cobertura. Aí você tem
a deformação dela da flecha, e você pode ter um efeito de fluência, né? A madeira tem bastante esse problema de deformações ao longo do tempo. Então, é normal você ver lá, assim, o cara construiu uma cobertura de telhado, né? Fez lá a tesoura dele. Aí não dá problema nenhum. Aí passa 15 anos, o telhado sela. Por quê? Porque tem que verificar as deformações, né? Então, isso é muito interessante da gente saber. Daí tem alguns casos que é interessante fazer verificação de vibração, mas, enfim. Deve ressaltar ainda que, em alguns casos específicos, é necessária a verificação de efeito de compressão perpendicular das fibras. Tá. Aí, quanto às peças, essa é a verificação que nós fazemos. Quanto às ligações, existem as verificações das ligações. Aí é um ponto interessante, pessoal. Flexão simples, pura e oblíqua. Vocês lembram o que é a diferença disso? Ó? Flexão simples reta ou a oblíqua, né? E ainda tem a composta. Eu vou fazer um desenho disso no slide, no quadro, que eu acho que vai ajudar vocês. Que isso aqui geralmente a gente tem confusão mesmo, né? Aparecendo? Tá. Tá? Então, o que é a nossa flexão pura? Flexão pura, eu tenho a seção aqui, ok? Tem um momento atuante desse lado. Isso vai gerar um efeito aqui de forças de compressão e forças de tração na minha seção. Simples assim, tá? Imaginando que a resistência é igual à tração e compressão, os dois são iguais, né? Então aqui, linha neutra igual ao nosso centroide, tá? Só se o material for anisotrópico, que daí não vale isso, que é o caso da madeira, tá? Sim, Felipe é um excelente professor, pessoal. Flexão oblíqua, tá? Então, só para fazer um corte da seção, seria assim, né? Eu tenho aqui minha peça de madeira e eu tô com o meu momento agindo nesse sentido aqui, ó. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está entrando agora. Então, essa situação eu vou ter aqui em cima efeito de compressão e aqui embaixo efeito de tração, né? Aqui está puxando e aqui está comprimindo, tá? Agora, flexão oblíqua. Flexão oblíqua é a situação em que nós temos a viga a viga está aqui. Aqui estão os eixos principais centrais de inércia dela. E nós temos a diaflexão agindo aqui. Tá? Então eu tenho uma flexão agindo que não está perpendicular ao meu eixo principal de inércia. Ela tem um ângulo aqui com relação a isso. Por isso o nome oblíqua, né? Essa aqui seria pura reta. Ela está formando 90 graus aqui com relação ao eixo principal central de inércia. O que implica nisso, pessoal? Implica que eu não posso fazer agora uma análise bidimensional, né? Isso aqui seria uma coisa 3D, assim, ó. Vamos tentar desenhar aqui, vamos ver se fica bom. Né? Em que eu tenho meu momento atuando aqui assim. Se meu momento está atuando aqui, eu vou ter um diagrama aqui de tensões.
Mais ou menos assim, tá? Em que eu tenho tensões para cá de tração e aqui tensões de compressão. Então, ele não é mais esse mesmo formato aqui. Essa tensão aqui, ela é diferente dessa. Se eu fizer aqui um traçado, a gente vai ter uma linha neutra passando assim, entendeu? Enquanto aqui a linha neutra está aqui, nesse sentido, tá? E a flexão composta é a mesma situação, só que agora, vamos pensar a flexão simples composta, tá? Para ficar mais fácil de entendermos. Na flexão composta eu vou ter a minha viga, eu vou ter meu momento e uma força de tração, por exemplo, ou uma força de compressão, vai. Então, nesse sentido, você vai ter um efeito da nossa flexão aqui, ok? E um efeito de tensões em função da sua compressão. E aí você precisa somar ambas situações. E nesse cenário, você vai ficar com um diagrama de tensão mais ou menos assim, né? Porque você vai ter mais efeito de compressão e menos efeito de tração em função de você ter um esforço normal e um momento fletor. Aqui você só tem momento fletor em X, aqui você tem momento fletor em X e momento fletor em Y. Professor, eu posso ter uma flexão oblíqua composta? Momento fletor em X, Y e um esforço normal? Pode, tá? Então, geralmente, a gente vai estar nesses três cenários aqui de vigas, tá bom? Tem uma pergunta aqui, professor, a flambagem é tangente à fibra ou à largura da peça, viga ou pilar? Quando você tem uma flambagem, o deslocamento é transversal à sua peça, né? Geralmente as fibras estão dispostas no eixo longitudinal da peça e o deslocamento da flambagem é na transversal. Então a flambagem ela vai ocorrer num plano, tá? Em que ele vai se desalinhar o elemento. Então geralmente vai ser perpendicular às fibras, mas perceba que o esforço vai ser paralelo às fibras, né? O deslocamento que é na transversal. Quando a gente faz dimensionamento de peças fletidas, a primeira coisa é usar o vão real, né? E o vão teórico, tá? Então, por exemplo, eu tenho um apoio aqui de 10 centímetros, eu vou ter que imaginar o eixo da viga, né? Representando o apoio, né? A primeira coisa a se fazer, tá bom? Na flexão reta, que é o caso de uma viga, a verificação da segurança quanto aos estados e limites refere-se às tensões normais de acordo com a BNT. E se dá pelo atendimento simultâneo das condições. Isso aqui é o que eu falei aqui. Quando você vai fazer a flexão, você vai ter tensão de tração e tensão de compressão. Se não estourar a tensão de compressão, tá ok. Se não estourar a tensão de tração, beleza. É isso aqui que está dizendo nessa equação, ó. Sigma 1, sigma C1D, ou seja, tensão de compressão aqui nesta fibra, é igual ao meu momento dividido pelo módulo de resistência, né? É o meu W, que é o W, vocês lembram? O I é igual ao BH. Vamos, Teams. Ó,
o I é igual a BH ao cubo sobre 12, né? Para uma seção retangular. E o que era o W, né? Se você lembrar lá da expressão, é isso aqui. Sigma igual ao momento dividido por I vezes o Y sobre 2, né? Porque eu pegava... Desculpa, vezes o Y. No lugar do Y, a gente sempre colocava quem? Metade da nossa situação. Então, H sobre 2. Então, se eu pegar aqui, sigma igual meu momento, dividido por BH ao cubo sobre 12, vezes o Y, que seria H sobre 2. Então, aqui, resolvendo essa expressão, momento dividido por BH ao cubo vezes 12 vezes H sobre 2. Corta, corta, fica 2, corta, corta, fica 6. Então fica aqui o meu momento dividido por BH ao quadrado sobre 6. Então meu W, meu módulo de resistência é isso aqui, ó. BH ao quadrado sobre 6. Com esse valor eu já sei exatamente o valor máximo aqui de compressão, né? Sigma C e sigma T. Então pego o meu momento, divide por W, já tenho sigma C. E já tenho o sigma T, só que vai ser um é positivo, outro é negativo, né? Então eu comparo esses valores com o meu FT 0D e com o meu FC 0D. Tá? Da minha madeira que eu estou utilizando, né? Camode 1, 2, 3 dividido pelo gama. Então essas expressões, tudo que ela quer dizer é o seguinte: a tensão de compressão tem que ser menor a tensão resistente do material. Aqui tudo zero, tá? Paralelo às fibras. E a nossa tensão de tração tem que ser menor do que a nossa tensão aqui de tração. No caso da madeira, o gama C, desculpa, o WC é igual ao WT. Por quê? A minha seção à tração tem uma mesma seção à compressão. No caso do concreto, não. Porque quando você comprime num sentido concreto, fissura embaixo, né? Então a tração, ela é diferente, o W, entendeu? Bom, enfim. Quanto ao estado limite relativo às tensões tangenciais, a NBR determina que, por segurança, deve ser expressado que tal menor que FV0D, sendo tal D a tensão de cisalhamento atuante no elemento. Então, para flexão, a gente vai fazer essa comparação de tensão normal. E para cisalhamento, nós vamos fazer aqui uma comparação desse cisalhamento. Então, se minha tensão de cisalhamento for menor do que a minha do material, né? Aí tá ok. Como que eu chego na tensão de cisalhamento do material? A nossa tensão de cisalhamento aqui, FV, V para cisalhamento, 0D, ela tem que ser geralmente menor que 0,12 FC0D para coníferas. E para dicotiledôneas, a gente faz 0,10 do FC0D, tá? E como que eu determino o tal D? Lá pelas continhas lá de resistência de materiais, né? Você se lembra que... Como é que era? Você não tinha lá 3 meios do nosso esforço cortante dividido pelo B, né? Então a mesma coisa aqui, nós vamos fazer 3 meios de VD sobre BH, tá? Aí a gente consegue obter a nossa tensão de cisalhamento atuante. Com relação à estabilidade lateral, a 7190, ela não determina critério de verificação, e sim condições que devem ser satisfeitas para que essa verificação não seja necessária, tá? Então, se você estabelecer certos critérios mínimos, você não vai precisar fazer essa verificação de estabilidade lateral. Quando os apoios e extremidades da viga impedem a rotação, ok? Então não tem muito problema de estabilidade. E quando existe um conjunto de travamentos ao longo do comprimento da viga, afastados a uma distância L1, de forma a impedir a rotação dessas seções transversais em longo do eixo longitudinal dos elementos. Ou seja, se eu tenho lá uma tesoura bem comprida, né?
e eu consigo garantir que o apoio dela está travado e que ao longo do comprimento dela eu tenho lá uma série de elementos que evitam que ela tombe e rotacione, eu consigo afastar o problema da instabilidade lateral. Como a gente faz isso? Com travamentos, né? Travamento e contraventamento. Então você tem lá uma série de tesouras, elas estão comunicadas pelas terças, né? Você precisa então de uma estrutura, uma espécie de um X, vamos colocar assim, que vai evitar que as tesouras tombem. Bom? Então, em vias de seção retangular, a gente faz a seguinte verificação. O L, esse comprimento entre travamentos, né? Dividido pelo B, que é a largura da minha viga, ele tem que ser menor ou igual ao meu módulo de elasticidade efetivo, né? Que era isso aqui? É o meu módulo médio vezes Kmod 1, Kmod 2, Kmod 3, tá? Sem resistência, sem segurança aqui, que é o efetivo. Dividido por beta-m vezes FC0D, que é a nossa resistência aqui da madeira. E o que seria o beta-m? Beta-m é uma proporção matemática aqui, né? Uma proporção geométrica, desculpa. A altura da viga, a relação altura-base elevado a 1/2, 4 vezes isso. 2 vezes π vezes o nosso gama F, né? Nossa resistência, nosso coeficiente de segurança. Dividido vezes H sobre B menos 0,63 elevado a 0,5. Então, assim, é só você aplicar na fórmula e ver a correlação aqui para garantir que sua viga esteja travada. Se a viga estiver travada, tudo bem. Se a viga não estiver travada, pode ocorrer instabilidade lateral. E no caso de madeiras, a gente não faz um dimensionamento para isso, a gente trava a viga, tá bom? A gente vai mexer no L1 para garantir essa situação. Viga de seção retangular, então aqui é essa equação, garantindo então que o nosso FC1D, a nossa resistência à compressão na fibra superior, seja igual a esse valor aqui, né? Pelo menos igual a esse valor. Nos casos em que não se possa dispensar a verificação da estabilidade lateral, é necessário fazer alguma verificação experimental, conforme a referência normativa, tá? Exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Então a gente vai verificar a segurança de uma viga para uma passarela de pedestre de 2 metros de comprimento, que é o nosso vão teórico já, foi construído em Jatobá. A principal, ela é de seção retangular de 12 por 30, sabendo que o momento máximo de cálculo atuante na estrutura é de 30 kN e que o esforço cortante máximo de cálculo é de 10 kN, verificar a segurança da viga. Considere os apoios estão engastados, ou seja, que a viga não rotaciona nos apoios. Kmod vai ser 0,56, FC0D 93,3 MPa, FT0D, FC0K e FT0K 157 MPa, gama M utilizar 1.4 para compressão e 1.8 para tração e cisalhamento. Bom, a primeira coisa para calcular são as resistências de cálculo, né? Isso aqui, teoricamente, vocês já estão ok para fazer, né? Então, ó, 0,56, que é o nosso Kmod, vezes 0,7, né, para pegar do médio e transformar para o característico, vezes 93,3. Nossa resistência à compressão média. Dividido por 1.4, que é a nossa resistência à compressão, a nosso gama M para compressão. Isso vai dar um valor de 26,12 MPa, então 2,61 kN por centímetro quadrado. Agora o nosso FT0D, nossa resistência à tração no projeto aqui.
0,56, ok? Vezes 0,7, vezes 157,5, que é a nossa resistência à tração média do jatobá, dividido por 1,8, que é o nosso coeficiente aqui para tração aqui na madeira. Deu 34 MPa de resistência. FVD agora seria 0,56 vezes 0,54, né? Vezes 1 vezes 15,7, né? Dividido por 1,8, tá? Por que 15,7, pessoal? Jatobá, ó, ele é uma dicotiledona, então é 0,10 do FCD. Então FVD é 0,10 do F, tá bom? Ah, tá aqui, ó. Desculpa. Aqui na tabela. 15,7, tá? Bom, fazendo essa conta, né? A gente chega aqui. Desculpem, gente. Chega aqui a resistência aqui, o FV, né? Resistência de fuzilamento é 2,64 MPa, que é 0,26 kN por centímetro quadrado. Para uma viga de 12 por 30, né? A viga tem 12 por 30. A nossa inércia é quanto? É BH ao cubo sobre 12. Então 12 vezes 30 elevado ao cubo, né? Vamos fazer aqui. Deu 27 mil centímetros cúbicos, a quarta, né? Considerando que o Y, a distância aqui da borda até o centroide é de 15, então o módulo de resistência é dado por 18 mil, né? Isso aqui por 15. Ou já podia fazer BH ao quadrado sobre 6, tá? Eu prefiro. Aí é cada um. Logo, a nossa tensão de compressão vai ser o nosso momento por gama C e vai ser 1,67. A resistência à tração também. Aí basta eu comparar esse valor com a nossa resistência aqui. Então a compressão é 2,61 e a tração é 3,43. Ou seja, tá ok, tá? Então poderia até pensar numa viga talvez de 12 por 25, alguma coisa menor, para ver se ia passar mais justo. Então assim, 1,67 é menor que 2,61, que é a nossa resistência à compressão, e 1,67 é menor que 3,34, que é a nossa resistência à tração. Então a verificação de flexão está ok. Quanto à resistência ao cisalhamento, seria 3 meios de VD sobre BH, lembra que eu comentei que é BH? Então, 3 meios vezes o VD, que é esse 10 kN aqui, dividido por 12 vezes 30, tá bom? Então, o resultado disso aqui seria 10 por 2, 5, né? 12 aqui, 3, 4. 5 por 4 vezes 3, 4, 120. 5 por 120, 0,004. Tá? Ou seja, a minha resistência aqui, a minha solicitação é de 0,04 kN por centímetro quadrado. Então, comparando isso com a minha resistência, que é 0,26, está sobrando, né? Então, está sobrando para flexão e está sobrando para cisalhamento. Poderíamos até pensar numa viga de seções menores, tá? Para esse vão. Mas eu também precisaria verificar a questão de, como se diz, de deformações, né? Para poder falar se realmente pode. Certo, gente. Vocês querem perguntar alguma coisa desses conceitos? Podemos ir para a flexão oblíqua? A flexão oblíqua é uma situação muito comum em coberturas, porque nas coberturas é muito comum as terças estarem inclinadas, né? Em função das tesouras. E isso
vai então provocar flexão em ambos os planos da terça, né? Porque o que acontece? Você tem aqui a sua terça, ela está nesse sentido. Como a sua gravidade é para baixo, não, esse para baixo ficou meio inclinado. Como a gravidade funciona para baixo, você vai ter uma flexão nesse plano, ok? E vai ter uma flexão nesse plano, né? Então, por quê? Essa força Q, ela vai virar Q de x em y, Q vezes seno de alfa em y, e Q vezes cosseno de alfa em x. Tá? Então, nós vamos ter essas duas forças agindo sobre a estrutura. E essa viga vai ter uma flexão tanto no plano horizontal, né, horizontal inclinado, tanto no plano vertical inclinado, plano X e o plano Y. Você precisa fazer a verificação de ambas as situações, né? Ah, professor, eu poderia fazer a viga na vertical, ao invés de, para não ter esse problema? Pode, mas você já imaginou a execução disso? É complicado, né? Então, assim, melhor é você seguir esse caminho mesmo, tá bom? Aí, como tem flexão oblíqua, a gente tem um momento em X e um momento em Y, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Mesma situação que eu mostrei aqui no quadro. A gente vai fazer a flexão no X, no Y, e vamos ver qual deles dá maior tensão. Compara a maior tensão com a nossa... desculpa. Flexão X e flexão Y atuando conjuntamente, né? Que vai dar uma tensão maior em uma das 4 pontos aqui da minha seção. Eu pego o ponto de maior tensão e vejo se essa tensão está menor do que o nosso material resiste, tá? Então, basicamente, eu preciso avaliar os dois conjuntos, os dois esforços conjuntamente, tá? Então, a verificação de segurança quanto ao estado limite último de tensões normais, tal, tanto para tração quanto compressão é o quê? Eu vou obter a minha tensão para a flexão em X, a minha tensão para a flexão em Y. E vou dividir aqui pela minha tensão de resistência do meu material, seja compressão ou atração, né? Deixa seja compressão ou atração. Então, basicamente, eu vou pegar esse valor de tensão para X e para Y e vamos comparar com o valor máximo que meu material resiste, né? Por quê? Eu estou somando os dois efeitos aqui, né? Estou somando aqui a tensão X e a tensão Y. Estou superpondo ambos os efeitos. Aí nós utilizamos um coeficiente K-mode, desculpa, coeficiente KM, tá? O que é esse KM? Ele equivale ao fator de combinação das resistências em flexão oblíqua. E nós utilizamos 0,5 para as seções retangulares e 1 para as demais seções. Então, a primeira verificação, eu vou fazer σm mais 0,5 vezes sigma em x, sigma em função do momento x, ok? Mais 0,5 km vezes sigma em função do momento y. Isso aqui tem que ser menor que 1. Por que 1? Aqui eu tenho minha solicitante e aqui eu tenho minha resistente, né? Tudo já de cálculo. Então tem que ser menor que 1 para garantir segurança. Se for maior que 1, você está com valores maior do que o seu resistente, a sua estrutura não suporta. Eu faço essa mesma verificação, só que agora o KM eu jogo no sigma do momento em X, para ver qual é menor, né? A gente faz essas duas comparações, tá? Na flexão composta, a viga está submetida a tensões devido à atuação de momento fletor e uma força de tração ou compressão. Dessa maneira, o que eu vou fazer? O mesmo problema, né, da flexão composta, só que eu somo agora a minha tensão de compressão ou tensão, né, pode ser de tração também, tá? Então vai ser a minha tensão dividido pela minha resistência do material. E no caso da compressão, a gente faz essa razão elevada ao quadrado por causa da questão de flambagem, tá? Pessoal, vocês entenderam o processo, como que a gente faz? Bem, querem perguntar algo?
Bom, vamos falar aqui das treliças. O sistema treliçado de madeira ele é comumente empregado em estruturas de cobertura, onde é comum a gente adotar banzos superiores inclinados, né, as nossas empenas, e banzos inferiores na horizontal. Tá? Em pontes, é normal você utilizar banzos paralelos, banzo superior e inferior paralelo. Tá? Existem alguns tipos de treliças identificados de acordo com o posicionamento dos seus elementos, conforme a sua geometria, montante diagonal. Então a gente tem algumas treliças aqui. Essa aqui é a treliça roll. A treliça roll, as diagonais, ó, elas vão para fora, né? A gente fala brincando, ou melhor dizendo, de uma maneira coloquial, que a diagonal cai para fora. A treliça Pratt, a diagonal cai para dentro. A treliça Warren, a diagonal uma hora para cima, para baixo, elas invertem o sinal e elas não têm montantes, ok? E nós temos a solução D aqui, de treliça bowstring, né? Banzo superior curvo. E essas duas aqui são as mesmas treliças que A e B, só que com banzos inclinados, né? Essas soluções são as que a gente mais utiliza para a nossa cobertura. Né? Essa aqui é a empena, ok? A linha e os pendurais aqui. Pendurais, né? E os nossos diagonais. Tá? Bom, aí depende o que você está utilizando. Geralmente a gente pensa em estrutura de madeira, carregamento gravitacional como principal, né? Nessa situação é melhor diminuir os nossos elementos comprimidos. Quando a treliça roll ela fica submetida a esforços gravitacionais verticais para baixo, a gente fica com compressão apenas nas diagonais, enquanto na prática a gente tem compressão nos montantes, né? E tração nas diagonais. Então, imaginando que eu vou ter compressão aqui nessa situação, a roll ela é mais vantajosa do que a Pratt. A roll é realmente a tesoura mais utilizada, tá, em estruturas de madeira. Eu acho que a situação que mais avalia aqui nela não é nem a questão de esforço, como o Felipe colocou, mas acho que seria a questão de que ela é muito prática de fazer, né? Vou no quadro tentar explicar por que eu acho que a roll é uma treliça prática. Qual que nós já vamos ter que resolver o exercício? O caso do processo de construção dela, eu acho que ela é prática. Não sei que vocês já entenderam, né? Vamos apagar isso. Bom, o que eu acho interessante, né? Aqui você vai ter uma diagonal. E essa diagonal, ela vai ficar encaixada aqui, porque a gente chama de ligação por entalhe, né? Então, o que vai acontecer? A força vem aqui por compressão, desce aqui na minha empena, né? E aqui também ela fica encaixada na empena também por entalhe. Tá? Então, ela desce aqui, desce para cá, outra parte vem para cá. Quando ela vem aqui, né? Aí esses nós, eu não consigo desenhar aqui, mas eles deveriam estar alinhados. Ela vem e traciona. E como que o cara faz? Ele põe duas tábuas aqui, uma paralela à outra, né? Abraçando a nossa linha. Então, acho que isso é muito mais fácil de construir do que a prática. Porque na prática, o processo é invertido, né? Na prática, o cara teria que pôr essas duas barras inclinadas.
abraçando então, que daí na prática ele desce por diagonal nos montantes e só por tração nas diagonais. Então, assim, eu acho que a maior questão aqui seria que executar isso aqui é mais complicado que isso, porque aqui o cara já faz o entalhe e a peça já entra, né. Aqui essa ligação ela já não é tão simples, né, principalmente a aqui em cima, né, que você tem que imaginar as estruturas, né, entalhadas uma na outra. Agora essa tesoura ela já é uma de fabricação mais simples, então acho que muito mais por isso que ela é preferível, né. Existem também outras soluções, tá, você pode encontrar coisas como assim, imaginando aqui o pendural, o que que o pessoal faz, né. Acredito que vocês já viram soluções desse tipo, né. Não tá tão bom o meu desenho, né, gente, mas assim, o importante é o conceito, né. Então aqui ela vem e se apoia aqui. E a nossa linha, daí como é que faz, né. Aí o cara passa um parafuso aqui, a barra roscada, né, então ela puxa a linha também. Então aqui você tem compressão, compressão, né, puxando tudo para cá e tração aqui em cima, ok. E aqui em cima daí o processo é o mesmo, né, porque a empena também está sob compressão, então aí o entalhe fica aqui para cima, né. Então é tudo questão de entender como a estrutura se comporta, né, e como que o cara vai fazer esse projeto, tá. Vamos resolver o exercício e, pessoal, vocês têm dúvida, pode ir perguntando, tá, vocês estão bem quietinhos aí, não sei se estão acompanhando. Tô com saudade do Felipe. Brincadeiras à parte, claro que vocês devem ter saudade dele, né, mas vamos lá. Bom, a gente tem uma situação, problema aqui, você tá trabalhando no projeto de um telhado em madeira para uma cobertura de uma residência e ao analisar o projeto da treliça, você verificou que os elementos são utilizados como terças. Foi especificado um elemento de 8 centímetros de largura e 12 por altura. Você não está seguro que essa seção será suficiente para garantir a segurança. Então você terá de verificar a segurança do elemento. Você sabe que a terça possui 4 metros de comprimento entre os apoios e que a inclinação do telhado é de 25 graus. O momento máximo de cálculo atuante é de 36,6 kN por centímetro. Quilonewton centímetro, né? Sendo essa carga no sentido vertical, carga de gravidade. E o valor de Kmod é 0,56, FC0D, FCD, FC0, né, aqui não é D, não é nada, é o M, é igual a 6 MPa, e o gama M é igual a 0,7 para os nossos valores de compressão, tá bom? Bom, então imaginando que eu tenho a minha terça, né, o elemento que está inclinado aqui, inclinado de quanto? De 25 graus, então eu tenho que pegar esse momento que está agindo aqui e tenho que inclinar ele nesses dois sentidos, né? Então vai ser o meu momento aqui, ó. Esse ângulo ele é igual a esse. Então o meu momento aqui atuante em y vai ser seno, né? Opa, desculpa, esses dois ângulos são iguais porque é alternos e internos. Alternos e internos, né? Eu tenho aqui uma linha. Esse ângulo aqui é igual a esse. Então esse ângulo é igual a esse. Então aqui fica vezes cosseno de 25, no sentido x, e vezes cosseno de seno de 25 no sentido y. Então 33 vezes cosseno e 33 vezes seno. Tá? E quanto que é a minha resistência da madeira? Vai ser o nosso Kmod, 0,56, vezes a minha resistência, vezes 0,7 para o teu K, né? Então 0,56 vezes o meu FC0D, vezes o meu FC0. Então 0,56 vezes 6, vezes 1 dividido por 1,4. Cadê minha caneta, pô?
que é o meu valor de compressão, tá? Então, o valor aqui seria de 2,4 MPa. 2,4 MPa é 0,24 kN por centímetro quadrado. Se você comparar, então, esse é o valor que resiste. Agora a gente vai pegar o momento e ver o quanto que a gente tem de solicitação. Na verdade, pessoal, eu não gosto de fazer essa conta aqui. Eu gosto de fazer já o BH ao quadrado sobre 6. Eu acho que é mais fácil, tá? Então, seria aqui 8 vezes 12 ao quadrado sobre 6, que vai dar 192 para x e 192 para o nosso y. Porque eles faz BH ao quadrado sobre 6, depois HB quadrado sobre 6, porque inverte, né? Ó, isso aqui, ó. BH ao cubo e HB. Tá? Então, ó, no plano X, a gente tem os 30 kN aqui, dividido pelo meu módulo em X, que é 192. Dá uma tensão de 0,16. E no plano Y, a gente tem um momento de 14, dividido pelo módulo C. Pelo módulo em X, que é 128. Então, 14 dividido por 128. A tensão é de 0,11. Aí, pessoal, eu vou fazer a soma deles, né? Então, vamos pegar aqui essa tensão em X, né? Dividido pela minha tensão resistente do meu material, que é... Cadê? Aqui. 0,24, né? 0,24. Então, 0,16 dividido por 0,24. Mais o meu km, que é 0,5, vezes 0,11 dividido por 0,24. Porque 0,11 é esse valor aqui por 0,24. Isso deu 0,90. Tá? E a gente tem a mesma situação agora, só que mudando o km, colocando para x. Então, 0,5 vezes a nossa maior tensão aqui, que é 30. Desculpa. Que é o 0,16 por 0,24. E depois 0,11 por 0,24, tá? Beleza, tá bom? Então, esses dois valores deram menores que 1. Tá? Aqui, nós verificamos a resistência da nossa terça à compressão, né? 1,4. Percebe? Ainda precisava fazer resistência à tração, né? Então, assim, tem que fazer essas mesmas contas, pegar lá, esse aqui é o FC0, pegar o FT0 e verificar a tração para ver se a gente vai obter também um valor satisfatório. Mas geralmente, pessoal, a resistência à compressão é menor do que a tração. Então, se passou a compressão, provavelmente deve passar a tração. Tá? Gente, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Gostariam que eu retornasse a algum ponto? Querem perguntar algo? Tudo bem? A gente sempre deixa um pouco, né? Porque tem um delay, né? Esse sistema de perguntas e respostas. Às vezes eu falo, vai demorar uns 20 segundos para o aluno ouvir, para depois ele responder, mais 20 segundos para eu entender aqui, mais 20 segundos, então vai 1 minuto. Sim, Daniel, fica tudo gravado, tá? Inclusive as aulas também, né? Os PDFs ficam disponíveis. Eu, na verdade, não sei se o Felipe colocou, a gente pode confirmar, né? Mas a princípio fica disponível tudo, tá bom? Sim, Selma, o material fica no portal. Infelizmente, é meio curto, né? São só 50 minutos. Mas, assim, como tem tudo passo a passo, eu não estou me preocupando. Também não me preocuparia muito se fosse aluno com relação às contas.
É só vocês fazerem as contas com calma, né? Observando certinho os critérios. Mas não, a gente não faz aqui tão devagar por causa do prazo. Mas quanto à matéria em si, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, vocês estão dispensados. Tudo bem então? Vamos finalizar? Pessoal, muito obrigado, tá? Aí a gente não vai se ver semana que vem, mas boa aula para vocês semana que vem também. Cara, esse Esdras resumiu bem. É tipo receita de bolo, sabe, Ana Maria Braga? Assim, ó. Aí você deixa lá no forno 40 minutos, aí ela já traz um negócio feito. É mais ou menos assim a aula. Mas vocês vão se dar bem, cara. Não se preocupem tanto, dá uma boa estudada. Tenta acompanhar com calma que é muito bom.